Foi há precisamente 20 anos, a 16 de novembro de 2003, que foi inaugurada uma estrutura, um equipamento que, ao longo destas 2 décadas, se tornou numa referência absoluta do património, mas também da memória e da identidade da cidade do Porto, e não raras vezes do país. O Estádio do Dragão, o estádio do Futebol Clube do Porto. E se é verdade, estamos perante uma construção que é uma referência quando falamos da arquitetura e da engenharia dos equipamentos desportivos, nomeadamente de estádios, à escala mundial, não deixa também de ser verdade que este é um lugar que se tornou também já histórico, apesar de apenas os seus 20 anos de existência. Um lugar histórico quando falamos no percurso do desporto no nosso país. Mas o Estádio do Dragão é, afinal, uma peça recente na longa história do Futebol Clube do Porto. E por isso vale a pena perceber as origens dos estádios e dos campos desportivos do clube. E para isso há um lugar privilegiado aqui no Estádio do Dragão, o Museu do Futebol Clube do Porto. Mas a inauguração do Estádio do Dragão em 2003 era, afinal, o corolário de uma longa história. Sim, o Futebol do Porto havia sido criado 110 anos antes, em 1893. E por isso há também uma história de mais de um século de recintos desportivos, de estádios, onde o clube desenvolvera a sua atividade desportiva, nomeadamente do futebol. Os primeiros jogos sabemos que ocorreram nesse longínquo ano de 1893 no Areal do Prado, em parte aquilo que nós hoje designamos como Matosinhos Sul, junto ao hipódromo do Jockey Club do Porto. Era um sítio onde a elite da cidade se associava a algumas práticas desportivas. Mas aquele que podemos considerar como o primeiro campo desportivo do clube irá surgir em 1906, coincidindo com a reorganização e o relançamento do clube em torno da figura de Monteiro da Costa, que vai utilizar como recinto desportivo, como campo de jogos, o Horto do Pai, o famoso jardineiro Jerónimo Monteiro da Costa, na Rua da Rainha, que irá mudar o seu nome com a implantação da República para a atual Rua Antero de Quental. Mas é por isso que o primeiro campo de jogos de Futebol Clube do Porto se chamava o Campo da Rainha. E foi aqui que, entre outros, o Futebol Clube do Porto teve os seus primeiros jogos internacionais contra o Real Fortuna de Vigo. E o clube português venceu esses primeiros jogos. Mas era um recinto exíguo que respondeu às necessidades dos primeiros anos, mas o clube vinha crescendo em número de adeptos, de entusiastas desta nova modalidade que se vinha afirmando do ponto de vista da adesão popular. E por isso, muito poucos anos depois, em 1913, a 1 de janeiro, o Futebol Clube do Porto passava a utilizar um outro campo, que se tornará histórico durante as décadas seguintes, em boa verdade, até hoje. O campo da Constituição. Ainda hoje, um espaço incontornável do Futebol Clube do Porto, hoje ligado à formação. Mas foi aqui que, durante décadas, o clube desenvolveu não só a prática de futebol, mas também de outras modalidades, o ténis, o handball, o atletismo. Certo, é que também este campo vai, ao fim de poucos anos, começar a demonstrar ser exíguo. Ainda nos anos 40, o Futebol Clube do Porto começa a utilizar, por empréstimo, o amplo Estádio do Lima, do Académico, uma outra referência desportiva da cidade, e vai sonhando com a construção de raiz de um amplo estádio. Algo que se concretizará em 1952, com a inauguração
do Estádio das Antas. Foram décadas, meio século, de uma história intensa, essa vivida no Estádio das Antas. Mas íamos aproximando dos finais do século XX e também o Estádio das Antas começava a não responder às necessidades de um novo tempo. Encontramos na Alameda das Antas, essa ampla artéria que conduz até ao Estádio do Dragão, que se localiza não muito longe de onde ficava o histórico, entretanto desaparecido Estádio das Antas. Um topónimo, um nome de lugar que nos evoca as construções pré-históricas dos primeiros habitantes do Porto. Sim, porque se é verdade que geralmente associamos o nascimento da cidade ao Morro da Sé, em rigor, foi aqui, nesta zona planáltica, que se fixaram os primeiros habitantes da cidade. E por isso não deixa de ser simbólico que o grande clube da cidade se localize no seu estádio, na sua sede, aqui nas Antas. Desde 1952, como vimos, com esse histórico estádio, que, contudo, nos finais do século XX, não respondia às necessidades exigidas para o espetáculo do futebol. É verdade que o Futebol Clube do Porto foi tentando adaptar o Estádio das Antas ao longo da década de 70 e 80, com a construção da arquibancada para conseguir ter mais público, com o rebaixamento do relvado, mas percebia-se que era necessário construir de raiz um novo e qualificado estádio. E foi a organização por Portugal do Europeu de Futebol de 2004 que serviu também de pretexto, que ancorou essa possibilidade da construção de um novo estádio para o Futebol Clube do Porto. O projeto foi entregue ao arquiteto Manuel Sagato e a obra arrancou, desenvolvida pela SOMAG, e num curto espaço de tempo nascia um espaço muito qualificado, que seria inaugurado já com estes novos meios tecnológicos e de comodidade e com capacidade para 50.033 espectadores no dia 16 de novembro de 2003. Desse jogo inaugural contra o Barcelona fica o resultado promissor, uma vitória do Futebol Clube do Porto por 2-0. O primeiro golo do Estádio do Dragão, marcado por Derlei, mas fica marcado também pela estreia absoluta, aos 16 anos, de um jogador do Barcelona que iria marcar a história do futebol nestes 20 anos. Lionel Messi. Mas, para lá do jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto e o Barcelona, a inauguração do Estádio do Dragão ficará marcado nesse dia 16 de novembro de 2003 por um conjunto de outras iniciativas e espetáculos. Por exemplo, um fabuloso número de magia desenvolvido por Luís de Matos, envolvendo todos os espectadores, as 50 milhares de pessoas que participaram nesse número, no que constitui até hoje um recorde registado no livro Guinness dos Recordes Mundiais, um número de magia envolvendo ao mesmo tempo mais pessoas. Foi, com efeito, um dia marcante e recordado de forma efusiva pelos associados do Futebol Clube do Porto, que um ano depois veriam os seus nomes perpetuados no próprio estádio. Sim, num painel, num extenso painel, em boa verdade, são 12 painéis, da autoria do mestre Júlio Rezende, um dos nomes mais marcantes da arte portuguesa das últimas décadas do século XX. Bom, nesses azulejos ficam registados os nomes das dezenas de milhares de associados do Futebol Clube do Porto ao tempo da inauguração do estádio.
e o painel de azulejos, também não podia deixar de incluir um dragão. Ou não fosse esse o nome do estádio. Mas porquê Estádio do Dragão? Tem tudo a ver, obviamente, com o emblema do clube encimado por essa figura. Mas porquê um dragão no emblema do Futebol Clube do Porto? Tem tudo a ver com algo que aconteceu há já mais de 100 anos. Em 1922, quando o Futebol Clube do Porto obteve a autorização da Câmara Municipal para, no seu emblema, utilizar as armas da cidade, o brasão do Porto, que nessa altura era encimado por um dragão. É certo que já durante o período da ditadura a cidade perdeu no seu brasão o dragão, mas o Futebol Clube do Porto manteve-o sempre. Esse dragão que se encontrava no brasão do Porto, associado a esse momento crucial da história de Portugal contemporâneo, a vitória de um regime constitucional e parlamentar, a vitória do liberalismo na sequência do cerco do Porto. A presença do dragão nas armas da cidade tinha a ver com esse combate pela liberdade da cidade e que, afinal, continua plasmado até os dias de hoje no emblema do Futebol Clube do Porto e na designação do seu estádio. Aliás, o dragão tem sido também um tema permanente na pegada artística que ao longo destes 20 anos o estádio tem assumido. Porque, para lá desta intervenção de Júlio Rezende, nós encontramos outras intervenções mais contemporâneas, nomeadamente de destacados autores de street art, ao longo do estádio do Dragão. Caso, por exemplo, na entrada do Museu do Futebol Clube do Porto, de uma pintura de Mr. Dell, ou então, não muito longe, também uma referência ao dragão e à história do clube, da autoria de Azur. Mas, já que falamos de arte, de cultura, importa também sublinhar que ao longo destas 2 décadas o Estádio do Dragão tem sido um palco privilegiado de muitas atividades culturais. Conferências, congressos, apresentação de livros, os mais diversos espetáculos e, claro, os concertos. Alguns deles marcantes, históricos, como o dos Coldplay, o dos Muse ou, obviamente, o dos Rolling Stones. Mas regressemos ao desporto e ao futebol, regressemos a estes 20 anos em que este relevado foi palco de grandes momentos históricos. Bom, desde logo, importa salientar que nessa época em que foi inaugurado o estádio, 2003-2004, o Futebol Clube do Porto sagra-se campeão nacional, com os jogos em casa já aqui disputados. E em 2004, tal como previsto, o jogo inaugural do Europeu de Futebol tem lugar no Estádio do Dragão, um jogo entre Portugal e a Grécia. Aliás, foi também no Estádio do Dragão que Ibrahimovic marca num jogo contra a Itália aquele que foi considerado o mais belo golo do Euro 2004. Ao nível da seleção nacional, o Estádio do Dragão tem sido também uma referência. Aqui, Portugal se apurou para europeus, para mundiais. Aqui, Portugal venceu em 2019 a Liga das Nações. Mas já que falamos em jogos internacionais, claro que é também incontornável o Estádio do Dragão enquanto palco de grandes jogos europeus. Aqui, nomeadamente para a Champions. O Futebol Clube do Porto teve já grandes jogos, meias finais. Aliás, a segunda vez que o Futebol Clube do Porto conquistou o título da Champions foi já utilizando o Estádio do Dragão. E o Dragão, que também serviu em 2021 como cenário da final de uma Champions, que o vencedor foi o Chelsea. E este foi também o estádio onde o Futebol Clube do Porto, ao longo destes 20 anos,
sagrou várias vezes campeão nacional e alguns dos jogos decisivos, finais do campeonato, tiveram lugar aqui. Recordo-vos apenas 2 exemplos. Em 2013, num jogo contra o Benfica, em que era fundamental que o Futebol Clube do Porto triunfasse. O resultado final foi 2-1, com o segundo golo do Futebol Clube do Porto, marcado já depois dos 90 minutos. Ou então, esse estranhíssimo jogo de 2020, uma vitória do Futebol Clube do Porto contra o Sporting Porto 2-0 e que valeu o título. Um título festejado num estádio sem espectadores. Estávamos em plena pandemia da Covid e, né, por essa época, não era possível a presença de gente no estádio. Anos depois, uma das principais características do Estádio do Dragão é ser um ser vivo, ou não fosse um dragão. Isto é, uma das suas grandes características é a sua grande plasticidade, a capacidade que este equipamento tem de evoluir e se ir adaptando às novas exigências dos tempos. De facto, até por isso, o estádio é uma referência internacional. Muitas equipas de projetistas deslocam-se regularmente ao Estádio do Dragão para estudar as suas características arquitetónicas e de engenharia, e muito por causa desta sua plasticidade e desta sua capacidade de adaptação. Por exemplo, para o Mundial de Futebol do Brasil, muitos dos autores dos estádios vieram também inspirar-se no Estádio do Dragão. E, ao longo destes 20 anos, de facto, têm surgido novos espaços, novos serviços. Por exemplo, este camarote Coca-Cola é um exemplo disso mesmo. Não existia quando o estádio foi inaugurado em 2003. Surge 5 anos depois, fruto da relação entre o clube e esta marca. Um camarote que permite um espaço muito qualificado para se assistir aos jogos. Mas o Estádio do Dragão tem sido também pioneiro em muitos outros aspectos, nomeadamente num tema que é muito sensível aos responsáveis do clube e do estádio, a questão da acessibilidade. Tornar cada vez mais o Estádio do Dragão num espaço democrático, permitindo o acesso a todos. Não só os que têm dificuldades motoras, mas também, por exemplo, um dos primeiros espaços desportivos a utilizar o sistema Colorado, importante para quem tem algumas dificuldades visuais, nomeadamente os daltónicos. Mas o Estádio do Dragão foi também pioneiro na utilização do relato audiodescritivo, também na linguagem gestual e, mais recentemente, com jogos com transmissão em realidade virtual. Aliás, estas características do Dragão e o seu pioneirismo têm valido vários reconhecimentos, prémios, certificações de qualidade ISO, nomeadamente nas áreas ambientais. Mas o Estádio do Dragão não é só o seu relevado, o seu campo de jogos e os outros espaços ligados diretamente ao futebol, seja os balneários, os gabinetes médicos, os gabinetes de imprensa, as bancadas, os camarotes muito qualificados. Não, o Estádio do Dragão é de facto um ser vivo e multifuncional e abriga muitas outras valências. Por exemplo, desde há 10 anos, aquele que é o premiado e muito concorrido Museu do Futebol Clube do Porto. É hoje um dos espaços museológicos mais visitados em Portugal. O Estádio do Dragão abriga também uma clínica médica de referência e, igualmente, espaços comerciais, incluindo
a Futebol Clube Porto Store, a loja do Futebol Clube Porto, que foi conhecendo já diversos espaços e hoje se estende por uma área muito ampla e qualificada. Aliás, o estádio abriga também outros serviços do Futebol Clube do Porto, gabinetes, espaços de reunião e de formação, os escritórios. Aqui, desde 2014, encontra-se a Academia de Bilhar, marcando a definitiva passagem aqui para o Dragão de todos esses serviços que se encontravam na velha sede do Futebol Clube Porto, ao cimo da Avenida dos Aliados. Aliás, a própria sede, que havia sido transferida para a Torre das Antas, também ela acabou por se fixar aqui no estádio do Dragão. Enfim, um espaço de referência absoluta do clube, mas também da cidade. Sim, este é um estádio vivo, em permanente inovação e, por isso, 20 anos depois da sua inauguração, continua a suscitar, em número crescente, os visitantes que percorrem o estádio, não só aqui nas bancadas e junto ao relvado, mas todos estes outros espaços polivalentes que o estádio apresenta. Porque aqui temos, de facto, muita história, muita identidade, mas muitos visitantes vêm também curiosos com as últimas novidades que esta estrutura apresenta. Só nos últimos anos, por exemplo, o Estádio Dragão passou a contar com um novo sistema de som, com novos ecrãs gigantes, com um Wi-Fi muito qualificado. Foram renovados os balneários, a bancada de imprensa com novos meios técnicos e já, por exemplo, em 2023, um novo sistema de relva híbrida. E por isso, apesar dos seus 20 anos, este é um estádio que está ainda no início da sua história. Muitos outros feitos desportivos aqui vão ter lugar. Muitos outros acontecimentos. O Estádio Dragão servirá de palco. Mas isso serão já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.